Pronto, tá? Vão colocando aí no chat nome e número, tá? Como sempre, de preferência, o número antes. Porque fica mais fácil de organizar depois, tá? Mas tanto faz, meio que você escolhe. Mas é melhor com o número antes. Pronto, quando vocês vão colocando, vai adiantar, né? A gente tem para hoje a correção da atividade passada, né? Que foi lá na página 46. A gente vai corrigir aqui. E a gente tem uma pequena continuidade, tá? E quero falar sobre as provas, tá? Começar falando sobre a prova entre aspas, né? Vai ser um simulado, né? Logo deixar claro qual é o conteúdo que a gente vai estudar, tá? Conteúdo mesmo, a gente vai ter o capítulo anterior, né? Capítulo 3, que era sobre o futuro simples, que talvez tenha sido um dos capítulos mais fáceis, né? Porque a gente lembra que era praticamente usar o will para tudo, né? Então a gente vai ter futuro simples, tá certo? E a gente vai ter esse novo capítulo que é sobre o passado contínuo, tá? Esse que a gente está vendo agora, que é relacionado a sujeitos e objetos, como a gente meio que não finalizou ele não vai cair, tá? No simulado. E o bom é para vocês, né? Porque assim, o simulado de inglês iriam ser, né? No caso, só 4 questões. Só que com algumas mudanças diminuíram mais ainda, ficou só 2. Então a gente só vai ter 2 questões de inglês. Então assim, basicamente vai ser o quê? Uma questão sobre o capítulo 3, sobre o futuro simples, e uma questão sobre o passado contínuo, tá certo? Próxima semana, porque como eu recebi a informação de que a gente vai começar só no dia 22, então provavelmente próxima semana vai estar vago, nas 2 aulas da semana. Então o que é que eu pretendo fazer? Tipo uma revisão. A gente vai fazer algumas questões, resolver algumas questões para a gente relembrar, certo? O que tudo indica vai ser dia 22, tá? A menos que mudem e antecipem, mas até onde eu sei, vai ser dia 22. Então a gente tem a próxima semana toda para revisar. Pronto. Então vamos lá, né? Amanhã é tomorrow, tá? Tomorrow. Assim, deixa eu colocar. Tomorrow. Desse jeito. É tomorrow. Mas é simulado, pessoal. Simulado não é parcial, tá? Não é a bimestral mesmo, não. É simulado mesmo, nota parcial. Vai já valendo nota parcial de vocês. Vamos lá, página 46. Page 46, né? Então, o que a gente tinha? A questão número 1 a gente já fez, né? Foi super fácil. Era pra gente encontrar os subjects, né, nas frases, também super tranquilo. E ficou para casa, no caso, a 2, 3 e a 4, né? As questões 2, 3 e 4. A 2 dizia o seguinte. Não é, tá? Não é bimestral. Now, underline the object. Ou seja, agora mudou, não é mais o subject, agora é object of the following sentences. Ou seja, sublinhe, né, underline, os objetos, né, das frases. Então, vamos lá. Opção A tinha escrito assim: The lion is the king of the jungle. E aí, sublinhe no caso, todo o objeto. Qual é o objeto dessa frase? Só king ou tem mais coisa? Vamos colocando aí enquanto eu vou digitando a minha resposta. É a página, Isabelle, a página 46, tá certo? Página 46. Pronto, deixa eu ver aqui a resposta de vocês. Vamos colocar um jungle, king of the jungle. Vamos lá, vamos corrigir, tá? The king of the jungle. É só a gente pensar o quê? A gente tem um verbo, qual é o verbo que tá aí? É o verbo to be, é o is, né? The lion is. A gente pode colocar assim, do is para lá. Tudo é objeto, tá? Vamos dividir assim, antes do verbo, né? Quem o verbo está conjugando vai ser sujeito. Depois, tudo tu coloca como objeto, tá? Pode ir sem medo, tá? Nessas questões aqui, todo seguindo padrão, tá? O Raikkonen tem umas médias, mas é daquele simulado passado ainda, tá? Então, Igor, caramba, não faço a menor ideia do que é isso. Não faço a menor ideia, cara. Então, eu tenho a do simulado passado, tá? Não são essas. Que no caso foram os últimos. Depois, se você quiser me chamar, se você não tiver visto a sua nota, a sua média, pode chamar lá no WhatsApp que eu dou, tá? Então, na verdade, o objeto inteiro é the King of the Jungle. No caso, é a parte inteira, tá? Tá, Pablo? Não é só Lion e não é só King. É the King of the Jungle. Lion é o sujeito, no caso, tá? Nessa questão, a gente tá fazendo o contrário. A gente tá buscando o objeto e não o sujeito. Beleza? Vamos lá, letra B.
Pronto, na verdade, king, no caso, vai ser o núcleo do objeto, tá? É núcleo. Então, mas é porque a gente tem que diferenciar também. Existe um núcleo dentro do objeto, é que a gente está pegando o objeto inteiro, tá? Mas o objeto é todo o resto, tá? Sim, Pablo, exatamente, tá? Só para sublinhar, isso, só para você marcar qual é o objeto, tá? Vamos lá, a letra B diz assim: Snakes are nocturnal animals. Olha aí, nocturnal animals. Vamos colocando aí enquanto eu vou digitando a minha, para comparar com a de vocês. Pronto. Ó, a Júlia colocou are nocturnal animals. Beatriz também. Todo mundo colocando com ar, né? Mas, ó, detalhe. Isso, inclusive, é natural que aconteça algumas confusões pelo fato de vocês provavelmente estarem estudando predicado, tá? Pessoal, predicado não é o mesmo que objeto, tá? Quando a gente tá falando de predicado, eu não vou tentar tomar o lugar da Brena, tá certo? Mas predicado, geralmente, ele inclui o verbo, tá? Quando a gente tá falando de objeto, ele não inclui o verbo. O objeto é quem o verbo está se referindo. Então, é o que está depois do verbo. A gente, no caso, não inclui esse are, tá? Porque esse are faz parte do verbo. Então, é como se está aqui o predicado e o objeto ele está dentro do predicado, certo? Então, o objeto mesmo sai sem querer. Pronto, o objeto mesmo é só isso aí, nocturnal animals, certo? Nocturnal animals. Se escreve quase do mesmo jeito. Eu acho que a pronúncia é kangaroo, mas se escreve com C. Eu acho que colocar assim, ó. Se eu não me engano, dá para chamar assim também. Ó, é com K, eles botam K também. Depois é bom dar uma olhadinha. Mas é do mesmo jeito, tá? A pronúncia é praticamente idêntica. É uma dessas formas. Isso, Riquelme, é isso aí, tá? A pronúncia é basicamente do mesmo jeito. Então pronto, a letra B, tá? Nocturnal animals, certo? Vamos para a letra C agora. Letra C diz assim: Cows are herbivorous. Caso ficou difícil de falar, né? Herbivorous. No caso é isso. Vamos colocando aí, que eu vou digitando a minha. No caso é que seriam vacas, são herbívoros, né? Pronto, tá certíssimo. Isso aí. Herbívoros. Vamos para frente, né? Tudo bem, Raíssa, sem problema, tá bom? Vamos para a letra D. A letra D diz assim: The dog always helps its owner, tá? O cachorro, né, sempre ajuda o seu dono. E aí, qual é o objeto? Da D, tá? Ó, Larissa colocou owner. Maria Barreto, always help its owner. Tá interessante, mudou bastante. Always helps. Pronto, vou corrigir, vou colocar o meu e vou explicar, tá? O objeto é its owner, tá? Como é que a gente descobre isso? Se baseia de novo pelo verbo, tá? Qual é o verbo dessa frase, né? The dog always helps its owner, tá? O cachorro sempre ajuda o seu dono. O verbo é o ajuda, né? Que é o verbo helps, ajudar. Esse always é o sempre. No caso, ele está do lado do sujeito, tá? Então, a gente pega o objeto, como a gente falou, é daí para frente. Então, pega o que está depois do verbo. No caso, é its owner, tá? Só lembrar, não confunda predicado com objeto, tá? O verbo não entra no objeto, certo? Ele entra no predicado, mas a gente nem está falando aqui de predicado, tá? É busy, isso, mas é só com S, o Paulo Vitor, só um S, tá? Vamos lá. Ganso é goose. Isso, é isso aí, tá? A gente já vai chegar lá, tá, Pablo? A gente tá chegando lá. Tem uma questão que é sobre isso. Mas vamos lá. Letra D é its owner, tá? Só. Vamos para a letra E. Letra D é o seguinte: I have 3 pets, tá? I have 3 pets. Qual é? Vamos colocando aí. Ó, a Mari colocando 3 pets, alguns pets. Goose, da onde, Riquelme? A gente nem chegou lá. Isso, 3 pets. Isso, pessoal, certíssimo, tá? 3 pets, ou seja, 3, né, animaizinhos de estimação. Caso a gente pode perceber que o have é o verbo, né? I have, eu tenho. Aí o que está depois, a gente considera o objeto. I have 3 pets. Então, quem colocou assim, certo. Pronto, vamos para 3, né? Diz assim, mark T for true or F for false in this quiz about animals. Ou seja, marque T para verdadeiro e F para falso
nesse quiz sobre animais. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: Bats are only mammals who can fly. Ou seja, morcegos, né? Bats são os únicos mamíferos que podem voar. E aí, essa informação é verdadeira ou falsa? Muito bem, pessoal. Verdadeira. Então, a primeira é true, tá? Coloca um pezinho aí. Show. E lembra, o detalhe de pronúncia para a palavra bats, tá? Que é morcegos. Dependendo do inglês, tu vai ouvir bats, eu acho que o americano fala tipo bats mesmo, mas o britânico fala bats, tá? Até meio engraçado, né? Bats. Então, ou pode ser bats ou bats, tanto faz. Letra B, diz assim: Lions are covert animals. E leões são animais covardes. False or true? Isso, eles não têm fama de serem covardes, né? Isso é coisa de desenho, né? O leão covarde tal, é o contrário, ele tem a fama de ser bem bravo, né? É isso aí. False, tá? Vamos para a letra C. São quando são criança, Maria. Depois, não são muito fofinhos, não. Letra C, vamos lá, diz assim: These are poisonous and non-poisonous snakes. Ou seja, há venenosas e não venenosas serpentes, né? No caso, serpentes venenosas e não venenosas. Isso é verdadeiro ou é falso? É isso aí. True. Isso aí é verdadeiro. Inclusive tem um mito. Isso, então. Tá? Tem um mito antigo, né? Eu acho que é mais os antigos que contam. Eles dizem que toda cobra tem veneno, né? Que todas elas são venenosas. Bem, de acordo com o que a gente vai pesquisando, não. Na verdade, alguns não têm nada de veneno, né? Eu sei que os mais antigos sempre falavam isso, né? Que toda cobra tem veneno. Pois é, Raíssa, tá meio misturado, né? Vamos lá. Vamos pra frente. A gente tem letra D. Deixa eu deixar aqui logo pronto. Letra D diz assim: Hippos live most part of their lives in the water. Ou seja, os hipopótamos, né? Hippos, vivem a maior parte do tempo na água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Foi o que vocês colocaram. True. E é verdade, tá? A maior parte do tempo eles estão dentro da água. Pronto, e eu queria só fazer um adendo para a palavra água, tá? Até porque existem várias formas de pronunciar, eu queria que mostrar para vocês que existem duas formas. Eu não falo a mais comum, a mais comum, eu coloquei só aí no chat, tá? A palavra água em inglês a pronúncia mais comum que você vai ouvir no inglês é water, tá? Water. Bem, eu nunca fui muito fã, assim, muito apegado ao inglês americano, ao inglês canadense, eu sempre fui mais do inglês britânico e australiano. E eles sempre falam water, tá? Então, eu sempre vou falar water também, tá? Mas só pra vocês saberem que se você ouvir water, não tá errado, tá? Tanto pode ser water, que nem americano e canadense fala, como pode ser water, tá? Que nem britânico e australiano fala. Eu fico com os australianos, tá? Water, certo? Pois deve ser mineral water, provavelmente, tá? Pronto, vamos pra frente. Letra E. Insects are herbivorous. E insetos são herbívoros. Essa aqui eu acho que nem precisava pesquisar, né? Não, tem uns que comem tudo. Isso aí, a letra E é false, tá? False, muito bem. Vamos para a letra F, tá? A letra F diz assim: Spiders make nets to catch their prey. Ou seja, aranhas, né? Spiders fazem teias para capturar seus presos. Então, no caso, a letra, deixa eu colocar aqui, letra F, né? A letra F é true, tá? E, engraçado, né? A gente tem a palavra net, né? A gente sempre fala em internet, né? Internet, a gente nunca percebe que esse net de internet vem de rede. Por isso que às vezes a gente traduz a internet como rede. Minha rede caiu, ruim, conexão de rede ruim, que justamente vem daí, tá? De net mesmo. A palavra net quer dizer teia. Ou rede, na verdade. Pronto, a 3 já foi. Isso, Pablo. TF, no caso, true, false, T, TF, T. Muito bem. Vamos para a última, né? Vamos para a 4. A 4, a gente tem. Essa aqui também é super simples e você precisa organizar as letras, né? Para falar o nome desses animais, que estão todos embaralhados. No caso, na letra A, essas letras aí formam que nome de animal? Vamos colocando aí. É isso aí. Goose, né? No caso aí vai ser o ganso. Goose é ganso. Muito bem, Patrícia. A gente tem a B. A B forma o quê? Peixe. De boa também. Tá parecendo aquelas atividades que a gente faz lá no quinto ano, na verdade.
Que são mais ou menos assim, você pega umas palavras embaralhadas e vai ajeitando, né? A página, a gente está na página 46 ainda, ô João, tá? A letra C, a Patrícia já se adiantou, né? Horse, tá? Letra D, vamos acelerando, né? Muito fácil. A letra D é hen, tá? Que é galinha. Letra E, a gente tem duck, tá? Duck, que é pato, tá? E por último, na letra F, a gente tem pig, tá? Pig é porco. Pronto, fechamos, né? Ótimo. Vamos lá. Alguma dúvida alguém deixou uma passar, que quer que eu repita? Pelo menos o gabarito, todo mundo conseguiu acompanhar direitinho. Todo mundo conseguiu? Sim, né? Ótimo. Pronto, eu vou apresentar uma tela aqui para vocês, tá? Vou mostrar umas coisinhas para vocês. Sobre sujeitos e predicados, tá? Vai aparecer a qualquer momento para vocês. O teatro. Sério, eu queria ter visto, cara. Depois eu vou pedir pra ele. Se tiver uns vídeos, eu queria que ele me mostrasse. O Raíssa, né? Ele já me falou que tinha feito uma coisa relacionada a teatro. Deve ter ficado engraçado. Pronto, vamos lá. Tá aparecendo, só me confirmem, tá? Tá aparecendo pra todo mundo a tela? Tu era Sim. Vamos lá, tá todo mundo vendo, né? Então, o que a gente tem? A gente vai falar especificamente sobre os pronomes, tá? Porque a gente está vendo sobre objeto, sujeito e objeto, mas eu havia comentado que quando a gente está falando dos pronomes, eles têm algumas modificações, tá? Inclusive, é semelhante em português, porque em português a gente tem tanto os pronomes, os pronomes objetos, como a gente também tem os pronomes sujeitos. A diferença é que em português a gente chama com outro nome. Por exemplo, aqui em cima, a gente tem o subject pronoun. Isso aqui em português, isso aqui é equivalente aos pronomes pessoais do caso reto. Né? É um nome totalmente diferente, mas você vai ver que é a mesma coisa. E quando a gente fala em inglês de object pronouns, a gente está falando em português, que no caso equivale aos nossos pronomes oblíquos. Né? Então a gente tem basicamente isso aqui, pronome pessoal do caso reto e os pronomes oblíquos. É equivalente, tá? Os pronomes, os subject pronouns, né? São aqueles clássicos que a gente já sabe, né? I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Eu, você, ele ou ela para coisas animais, né? Nós, vocês e eles. Super de boa. E aqui a gente tem os pronomes correspondentes, ou seja, isso daqui, esse I, por exemplo, significa a mesma coisa de me. Em tese, é a mesma coisa, é a primeira pessoa. A diferença é que nós usamos essa coluna aqui, essa coluna inteira, nós utilizamos ela quando a gente está colocando os pronomes como os objetos da frase. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Mas, resumindo. Tudo bem, tá? Vou explicar de novo. Ó, a gente pode usar os pronomes, né? Lembra os pronomes? Eu, tu, ele, ela, nós, são os pronomes. A gente pode usar os pronomes, tanto em português como em inglês, em duas posições diferentes, tá? Ou o pronome, ele vai ser o sujeito. Eu vou já dar um exemplo, tá? Para ficar mais claro, a gente vai aos pouquinhos. Ou o pronome, ele pode ser sujeito, ou o pronome, ele também pode ser um objeto, tá? Em inglês, a gente tem uma forma específica para os sujeitos. Toda vez que um pronome for sujeito, ele vai ter essa forma, da primeira coluna. E toda vez que um pronome, ele for um objeto, ele vai ter essa segunda forma. Colocando no exemplo vai facilitar, tá? Pronto, vamos lá. No caso, aqui, né? Deixa eu só pronunciar, né? Me, you, him, her, it, us, you, them. Vamos ver como é que isso fica na prática, tá? Pronto, eu coloquei com a frase, a primeira frase, simples, né? I love her. A gente traduz assim, eu amo ela, vamos dizer assim, né? Você pode perceber que aqui a gente tem I. Se a gente análise da frase, esse I é sujeito, né? I porque ele está conjugando o verbo amar. Então, I é sujeito. Só que ela aqui não é sujeito. Se a gente parar para pensar esse ela, né, de eu amo ela, na verdade é o objeto. E quando ela, tá aqui o pronome ela, né? Quando ela se torna objeto da frase, ele assume a forma de her. Por isso que nesse caso, para falar eu amo ela, nós dizemos I love her. E não I love she.
eu só não, ó, lembra, eu uso a primeira coluna quando é sujeito. Eu uso a segunda coluna quando é objeto. A tradução é a mesma, né? A gente traduz eu amo ela. Ou Ana Monteira Cidelli ou Ariela. Sempre confundo vocês duas. Entendeu assim a ideia? Pelo menos a ideia. Ficou mais claro? Como a gente está tratando de o mesmo, no caso do mesmo jeito, isso, Cidelli, tá? Do mesmo pronome, só que em posições diferentes. Até aqui tudo claro, além da Cidelli. Pronto, tá ficando claro, né? Pronto. Em português, inclusive, é engraçado. Em português é porque a gente criou uma mania de a gente usar o mesmo o mesmo pronome sujeito sempre. Tanto que em português essa frase, eu vou até deixar no chat. A gente fala assim, em português. Eu amo ela. Isso, a gente fala assim na maior naturalidade do mundo, mas na prática isso está errado. Por quê? Porque em português o correto seria assim, eu a amo. Porque o correto mesmo é quando o pronome ele se transforma em objeto da frase, ele muda a forma dele. Só que em português a gente criou esse vício de nunca mudar para os pronomes oblíquos. É tanto que em português a gente mal usa pronome oblíquo. O certo seria eu a amo. Né? Eu a amo seria o mais correto. Mas a gente tem a mania de colocar, né, os pronomes, do caso reto, né, que são os pronomes sujeitos, como se fossem objetos. Só que em inglês isso não pode acontecer. É tanto que em inglês eu nunca posso dizer assim, I love she. Eu amo ela. Isso está completamente errado. Né? Esse she, como a gente pode ver aqui nessa primeira coluna, só deve ser usado se ele for sujeito. Por isso o certo é sempre I love her. Agora, se eu quiser dizer ela me ama, tá? Agora, esse ela, a gente percebe que o ela agora virou sujeito, né? Ela me ama. Então, como o ela agora é sujeito, a gente usa a primeira coluna. Se ficar she loves me. E por que? Tô deixando no chat, tá? E por que eu coloquei me? Porque me se refere à primeira pessoa, né? Sou eu, só que como objeto. É basicamente questão de... Não entendeu? Tudo bem, Pablo. É basicamente questão de posição. É só você fixar na sua mente. Existe em inglês uma diferença muito clara. Certo que eu conheci foi o Thales. Nossa. Pronto. Às vezes, isso. A gente não tem essa mania de ficar usando os pronomes oblíquos. Caso tá caindo no meu desuso, tá? Mas vamos lá, Pablo. Explicando de novo, tá? Eu quero explicar o seguinte, que numa frase, por exemplo, eu peguei essa, tá? Em uma frase, nós temos o sujeito e nós temos o objeto. Deixa eu pegar essa frase aqui, né? O segundo exemplo. Nessa frase, nós temos o she, que é sujeito, porque está conjugando o verbo, né? Ela ama você. E o você, esse you, no caso, ele é o objeto. Então, aqui de um lado a gente tem o sujeito e do outro lado a gente tem o objeto. O que é que eu quero dizer, Pablo? Quando a gente está colocando um pronome como sujeito, a gente usa essa primeira coluna. Por isso que, nesse caso, eu estou usando she e não her. Eu estou usando she e não her. Porque she é ela, quando a palavra ela é sujeito. Tá? E nesse primeiro caso, eu coloquei her, porque nesse caso a palavra ela é objeto. Tá? Então, por isso, então existem duas versões. Todos os pronomes existem duas versões. O I corresponde ao me, you fica igual, né? He corresponde a him, she corresponde a her. Eu só vou diferenciar eles quando for sujeito e quando for objeto. Tudo bem, Pablo? Se não tiver ficado claro, explico de novo, tá? Não tem problema não. Eu vou até apagar essas linhas que eu risquei foi tudo aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Coloquei aqui um terceiro exemplo. Diz assim, she took us, né, na verdade, to the train station. A gente traduz assim, ela nos trouxe, vamos dizer assim, né, para a estação do trem, ou nos levou para a estação de trem. Eu sei que aqui vai ser she, ela, porque é sujeito, né? Eu estou conjugando o took, tá? Que é o verbo trazer, o verbo levar. Aqui eu estou usando us. Por que eu estou usando us, né? Se você for lá nessa tabelinha, esse us corresponde a nós. Só que como esse nós na frase, né, é objeto, eu não posso usar o we, que a gente está acostumado. Eu tenho que usar o us. É como se eu tivesse que substituir uma coluna pela outra quando esse pronome se torna objeto, certo? Por isso que aqui é took us, que a gente traduz como nos levou, ou levou a nós, entre aspas, né?
Pronto. Vamos pro próximo, né? Próximo exemplo, eu também coloquei a mesma coisa, a mesma ideia, né? They talked to me about their plans. Eles conversaram comigo sobre os planos deles. Eu estou usando o me. O me a gente sabe que se refere à primeira pessoa, né, que sou eu. Só que nesse caso ela é objeto, tá? Portanto, por ser objeto, eu vou usar o me. Eu nunca devo dizer they talk to I, né? Ele falou para eu. Ficaria até errado. É sempre talk to me, certo? Pessoal, até aqui, tá? Esses exemplos. Alguém não entendeu? Tá ficando claro? Se tem alguma dúvida, coloca. Se tiver alguma dúvida, coloca sim, vai. Tem alguma dúvida? Sim. Se não, coloca não. Não compreendo muito, pois não, Raíssa, sem problema. Eu vou usando os exemplos de baixo para te explicar também, tá? Tá certo, tá? Então, entra e sai que ajuda um pouquinho. Só explicar de novo. Vou já explicar de novo, tá, Raíssa? Eu vou pegar esse exemplo de baixo, né? Vou me referir a esse exemplo aqui, né? He wants to find her. Em português, ficaria assim, tá? Eu vou colocar em português no chat, tá certo? Ele quer encontrar ela. Eu vou colocar esse ela do jeito que a gente fala, tá? Eu sei que o correto é que ele quer encontrá-la, tá? Mas eu não vou ficar falando muito certinho, que é para ajudar a entender, tá certo? Essa frase aí, se a gente fosse traduzir no dia a dia, como a gente fala, a gente traduziria assim: ele quer encontrar ela. Quando a gente vai, né, lá nos pronomes, a gente sabe que ela, a gente aprendeu que ela é she, né? Por que que nesse caso, esse ela, que eu vou até sublinhar aqui, marcar de vermelho, por que que esse ela, bem aqui, não é she? Se a gente aprendeu que she é igual a ela, e a frase é, ele quer encontrar ela. Por quê? Porque se você prestar atenção, esse ela está numa posição de objeto. Né? Tá aqui a frase inteira, a gente tem aqui o sujeito, a gente tem aqui o verbo, né? E depois do verbo aqui a gente encontra lá no finalzinho o nosso objeto. O ponto é esse é o grande macete. Quando esses pronomes, né, eu, tu, ele, ela, nós, e, enfim, eles estão na posição de objeto, nós não vamos usar essa primeira coluna, nós usaremos a segunda. No caso, o she, que a gente aprendeu que é ela, quando ele está do outro lado, né, quando ele se torna objeto da frase, nós devemos escrever her, tá? Nós substituímos o she pelo her. Por isso que aqui é he wants to find her. Ele quer encontrar ela. Esse ela está diferente porque está na posição de objeto. Entendeu, Raíssa? A troca da função da palavra, né, se ela tiver como sujeito, ela tem uma forma. Quando ela é passada para o outro lado como objeto, ela assume outra forma. Inclusive, essa tabela é meio que um resumo, tá? Só você, inclusive, eu até aconselho vocês a copiarem, tá? Depois que eu vou até postar esse slide no grupo, no Google Sala de Aula. Pelo menos essa tabela eu aconselho que vocês copiem, pessoal, tá? Para vocês aprenderem, né, que esses são os pronomes sujeitos e esses do outro lado são os objetos, tá? E aqui estão um ao lado do outro porque eles são correspondentes, certo? Alguns você pode perceber que ficam iguais, né? Por exemplo, you. O you não importa se ele é sujeito ou se ele é objeto, ele vai ficar sempre you, tá? Do mesmo jeito é o it, tá? O it também não importa se ele for sujeito ou objeto. Não, Pablo, você não precisa mandar a foto, tá? Basta que você copie porque vai servir para o seu estudo, certo? Eu aconselho, né, na verdade, a menos que você queira, sempre que quiser estudar, você vai ficar abrindo o slide. Só que eu acho que não é muito prático, tá? Ficar abrindo o slide toda hora. Acho que fazendo caderno ajuda. Isso fez muito bem, Ocibele. Isso aí. Muito bem, você já copiou. Irei, Raíssa, tá? Irei sim. Pronto, tá? E aqui eu coloquei só mais dois exemplos, do qual o último para mostrar aqui os pronomes objetos, eles podem aparecer mais de uma vez na frase, né? Mas vamos aos pouquinhos, né? Eu tenho esse exemplo aqui. He stole a wallet from us. Em português a gente traduz assim: ele roubou uma carteira, né? Wallet pode ser carteira de nós. Vou usar esse nós meio que errado mesmo, mas é só para ilustrar, tá?
Ele roubou uma carteira de, entre aspas, né, nós. Esse nós, depois que ele se torna objeto, a gente usa us. Só você fazer, olhar na tabelinha, né? We é nós, mas quando ele é objeto, ele fica us. Por isso que o correto é usar us aqui. Pronto. O último é um exemplo de como você pode ter mais de um. Aqui a frase é a seguinte: uma carteira foi roubada de nós, vamos dizer assim, né, de nós, por ele. Tanto esse nós aqui, como esse ele, como eles estão dentro do objeto, ou seja, eles não são pronome sujeito, como eles estão dentro do objeto, eu devo usar a seguinte fórmula, a fórmula que está na coluna número 2. Tá? Por isso que aqui esse nós é us e esse ele é him, tá? Porque são correspondentes. Beleza? Sobre esses exemplos, alguma dúvida? Comentário, uma pergunta? No, né, Maria? Sim? Então, Larissa, você tem uma pergunta? Pergunte, Larissa. Pode perguntar, tá? Não entendeu, tá? Vou apagar de novo. Vou apagar, dessa vez vou apagar tudo. Deixa eu pegar aqui a minha borracha. Pronto. Eu vou tentar usar o chat agora, tá? Vou deixar a tela parada aqui, mas eu vou usar a explicação no chat. Então, observa aí o chat, beleza? Então, o Larissa, a gente tem o seguinte. Nós temos em inglês dois tipos de pronomes, certo? A gente tem o pronome sujeito e o pronome objeto. A grande lição aqui que a gente está querendo aprender é que essa primeira coluna, você tem que aprender uma coisa. Esses pronomes que a gente está vendo aqui são os pronomes que nós usamos como sujeito. Por exemplo, o que é um sujeito? Sujeito é quem conjuga o verbo. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase. Eu deixo em português uma frase, depois eu traduzo para o inglês. Eu danço muito bem, por exemplo. Frase simples, tá? Eu danço muito bem. Tá? Aí vamos supor que eu quero traduzir, né, essa frase para o inglês. Esse eu, tá? A gente aprendeu que eu é I, mas aprenda uma coisa, detalhe. A tradução de uma coluna e da outra é igual, tá certo? Então esse I é o mesmo que me. Esse you é o mesmo que you, he é o mesmo que him. A tradução, tá? É o mesmo sentido, a mesma tradução. Vai mudar a sua forma como você usa. Quando você está querendo escrever um sujeito, você usa a primeira coluna. Nesse caso, né, eu danço muito bem. Esse eu, né, dá para a gente perceber que esse eu, ele é sujeito. Se ele é sujeito, eu uso a primeira coluna. Como é eu como sujeito? É I, tá? Então, eu vou escrever I dance very well. Pronto, tá? Agora, se eu pego a seguinte frase, vou colocar outra frase em português também, com o eu, tá? Só que agora com o eu na forma de objeto. Ela ama. Eu vou colocar entre aspas, tá? Eu sei que não está gramaticalmente correto, mas em inglês é como se eles falassem assim, tá? Eu tenho, por exemplo, a seguinte frase, né? Ela ama, entre aspas, né, eu, tá? Por mais que o certo seja ela me ama. Mas, nesse caso, esse eu, né, que é a primeira pessoa, nessa frase, ele tá como objeto. Ele é o objeto da frase. Por quê? Porque ele está sendo o alvo do verbo amar. Quando eu sei que esse de you é você, tá? Quando eu sei que esse eu, a palavra eu, né, da primeira pessoa, ela é o objeto da frase, eu devo usar esse me, que eu estou até sublinhando aqui no slide, que é o correspondente à primeira pessoa, só que como objeto. Nessa frase ficaria assim: she loves me. Nunca she loves I. Por exemplo, she loves I está totalmente errado. Por que eu coloquei me em vez de I? Porque esse eu, ele está nesse caso como objeto. A primeira pessoa é o alvo da ação. Se ela é o alvo da ação, eu uso a segunda coluna. Certo? Ou quem foi a Larissa, foi? Você entendeu, Larissa? A mesma lógica, ela se repete para todos os pronomes. Tudo bem, Larissa? Ficou claro mesmo? Entendeu? Tá. Por favor, não tenha medo de perguntar, tá? Sem medo, sem esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui, eu coloquei 2 exercícios só para a gente praticar mesmo, tá certo? Eu peguei 2 aqui, eu peguei um de um vestibular, que eu estava
tá buscando as atividades, eu tive a ideia de pegar um de um vestibular, só para vocês verem como isso também pode cair em vestibular, tá? Vai não, tá? Vai não, tá? A gente vai tentar, a menos que não dê tempo de resolver esses aqui. Aí eu deixo a atividade do slide para casa, certo? Então vamos lá. Essa questão diz assim: In the sentence, all over the globe are historical mysteries left to us, eu vou até sublinhar esse us, by the ancient world, tá? Aí a pergunta é o seguinte: a palavra us, né, que eu até sublinhei que tá bem aqui, tô fazendo uma setinha, né? A palavra us e aqui eles querem que você diga qual é a função da palavra us. A palavra us, ela é um objeto, ela é um pronome sujeito, ela é um pronome objeto, ela é um pronome adjetivo possessivo ou nenhuma das alternativas acima. Super tranquilo, né? A gente acabou de ver isso, tá? Esse us, a gente chama ele de pronome sujeito, que seria a letra A. A gente chama ele de pronome objeto, que seria a letra B. Ou a gente chama ele de pronome possessivo. A, B ou C. Vou até traduzir, tá? Todo o globo é um mistério, tem mistérios, na verdade, históricos, deixados para nós, pelo mundo antigo. Basicamente é isso, né? Tudo que há no globo é um mistério, são mistérios antigos deixados para nós pelo mundo ancestral, né? Mundo antigo, mundo ancestral. Isso, Raíssa. Muito bem. É um pronome objeto, né? Porque a gente encontra aqui o verbo, né? Deixado para nós. Nesse caso, esse nós, a gente percebe que ele está sendo o objeto da frase, né? Sendo o objeto, vamos chamá-lo de pronome objeto. Também. De boa, tá? Esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas também é bom só para a gente treinar mesmo, tá? Dá tempo, tem que dar tempo. Diz assim, vou logo traduzir para não perder tempo, tá? Onde John, né, estava ontem. Eu não vi, no caso, eu não vi ele, tá? E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem you, him e he. Qual dessas três opções melhor completa, né? No caso, a tradução é eu não vi ele. You, him ou he. Muito bem, him. Ótimo, porque him é o objeto, né, correspondente a ele. Tá lá naquela tabelinha. Muito bem. Aqui, a gente começa a frase já começa sem pronome. A gente tem she, I, me, um dos três, né? Love ice cream. Qual vocês completariam aqui? I, muito bem. Muito bem, ótimo. Eu sei que não é she, poderia ser she, porque she também é sujeito, mas pelo que vocês já estudaram, né, de presente simples, vocês sabem que quando é terceira pessoa, o verbo tem que ter um S. Como não tem S, então a gente sabe que é a primeira pessoa. Então isso aqui misturou um pouquinho com outros conhecimentos. Mas é isso aí, é I. Jamais poderia ser me, né? Porque me é objeto. A última diz assim, essa é mais dificilzinha. Kate e Mark nunca chegam na classe, né, na aula, no caso, a tempo. Tracinho. Tem algumas opções. Ele e ela e ele, eles e eles. São sem esperança, não tem jeito, né? Vocês completariam she and him, they, them, qual deles seria? Ó, lembrando, ó, a frase acaba bem aqui, ó. Aqui a gente começa uma nova frase, tá? Isso, ó. Como a gente está começando uma nova frase e a gente percebe que o verbo está bem aqui, ó. Então só pode ser um sujeito. Então esse espaço aqui eu já sei que vai ser completado por um pronome sujeito. Eu vou eliminar o them, porque a gente sabe que o them ele é pronome objeto, tá? Então só pode ser um desses dois aqui. Por que eu não sei que é esse daqui? Por que eu não sei que é she and him? Porque him a gente coloca lá na posição do objeto. Então aqui é a posição de sujeito. Então só pode ser they, que é o pronome sujeito. Isso aí, certíssimo, pessoal. Vocês estão colocando muito bem. Deixa eu ver aqui a hora. Já deu, né? Vou voltar aqui. Acabou-se. Mas muito bem, tá? Foi só pra gente exercitar mesmo, tá? Deixa eu sair da apresentação. Pessoal, tchau, tá, pessoal? Até a próxima semana. Se cuidem. Até lá.